Então, vamos lá. O tema de redação foi justamente esse, né? Estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Eu fiz um modelinho que a gente vai passar bem brevemente aqui, tá bom? Olha só o que a gente fez em cima desse texto. Uma introdução estrategicamente produzida. Na atual conjuntura brasileira, observa-se um crescente descaso com a saúde da população mais carente. Tal situação se torna ainda mais preocupante ao observar o preconceito associado às doenças mentais que, uma vez banalizadas, propiciam a constante estigmatização, principalmente em razão do histórico do tratamento às vítimas de patologias neurológicas e a atual negligência estatal. Nesse sentido, faz-se necessário discutir o dilema para propor saídas à sua minimização. Galera, eu quero que vocês observem neste momento o que nessa introdução. Essa introdução ela foi feita estrategicamente em 3 períodos: contextualização, problematização e tese ou direcionamento argumentativo, tá? Gente, eu quero que vocês observem mais uma coisa nessa introdução. Ela se caracteriza por ser uma introdução estratégica. Ah, mas por que uma introdução estratégica? Sabe por quê? Porque nessa introdução eu já deixo claro qual o meu compromisso no meu desenvolvimento. Tá vendo em vermelho? Eu vou debater sobre um problema e a razão da patologia, dos estigmas associados às doenças mentais, por que é tão estigmatizado do ponto de vista histórico e em azul do ponto de vista estatal. Os 2 problemas que eu identifiquei. O problema é histórico e o problema é do Estado na atual conjuntura. E no último parágrafo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Eu vou criar um projeto, uma intervenção para minimizar o problema. Veja que eu já defini na minha introdução o que eu vou fazer no meu 2º, 3º e último parágrafo. Isso é um projeto de texto estratégico, beleza? Vamos lá então mais um pouquinho. O que fazer no meu desenvolvimento 1, no meu primeiro parágrafo argumentativo? Eu não disse para vocês no meu primeiro parágrafo que eu falaria sobre o histórico, sobre a origem histórica do problema? Vamos lá. Vamos ver se isso se configura. De início, é fulcral compreender a perpetuação da problemática através do reconhecimento da herança histórica de descaso com as doenças mentais. Vamos entender o processo histórico. Na primeira metade do século XX, olha o nosso repertório, o Hospital Colônia, localizado em Barbacena, em Minas Gerais, abrigou diversos pacientes acometidos por algum tipo de patologia mental e durante anos os submeteu a tratamentos desumanos que os levaram à morte. Isso realmente existiu, tá? Barbacena é muito famoso por esse Hospital Colônia que começou a funcionar no começo do século XX, ok? No século passado. E, gente, abrigava uma multidão de gente, multidão de pessoas que eram malquistas, que eram loucos, que eram insanos, que eram pessoas que tinham algumas patologias mentais e outras que não tinham nenhum problema, mas que eram empurrados para lá porque os familiares não queriam. E lá, gente, o pessoal morria mesmo, era lobotomia, tratamento do choque, fome, miséria, cólera, tinha gente que comia as próprias fezes, então era um negócio muito bizarro. Esse episódio, conhecido como Holocausto Brasileiro, foi considerado uma chaga na memória de Minas, pois o estabelecimento, que devia propor a recuperação, funcionava como um depósito de gente segregada e legou, assim como todo um contexto passado, uma sequela que alimenta a segregação contemporânea. Então o problema é que aquele exemplo alimenta até hoje uma segregação em relação ao louco, ao indivíduo que fica fora da casinha, da normalidade, que até presente hoje. Então isso é uma consequência do passado. Logo, é nítido que esse cenário de exclusão e estigmatização das doenças mentais prevalece até hoje como uma cruel herança, beleza? E aí o que a gente falou que a gente faria no 3º parágrafo? Não faria o levantamento estatal, o problema do Estado? Vamos ver. Além disso, é notável que o Estado atua em sentido oposto no atendimento à população acometida por essas patologias. O Estado é oposto a isso. Segundo a Constituição Federal decretada em 88, olha o nosso repertório, o poder público deve garantir a todos os cidadãos o direito a uma assistência médica digna. No entanto, essa realidade muito distante de uma concretização mostra-se um grande entrave a partir do momento em que os hospitais não contam com projetos específicos destinados ao atendimento de doenças mentais, tampouco com funcionários gabaritados para atuar na área. Logo, é muito evidente que o governo, ao adotar uma postura neutra, coaduna com a estigmatização da doença e colabora para a propagação de um parecer muito equivocado sobre os impactos das doenças mentais na sociedade brasileira, tidas como frescura, tá?
Então aí a gente colocou claramente que o responsável é o governo por negligenciar e a gente usou o repertório da Constituição Federal. E na conclusão, a gente tem que estabelecer justamente o que é a nossa intervenção. Mas cuidado, tá? Na intervenção, na conclusão, aliás, lembra que a conclusão não é só intervenção, a conclusão é o modelo de estrutura textual que finaliza o texto. Então a primeira coisa que você tem que fazer é conectar a conclusão ao resto do texto, eu utilizei uma partícula que é o portanto, e retomar a tese. Portanto, é evidente que medidas devem ser adotadas para minimizar os impactos do preconceito sobre as patologias psíquicas. Isso é só uma retomada da tese. Vamos começar a intervenção agora. Para tanto, o Estado, por meio da Secretaria de Saúde de cada município, deve promover um amplo projeto de atendimento a pessoas carentes. Isso pode ser pleiteado com auxílio federal para a contratação de profissionais capacitados que, uma vez estabelecidos mediante concurso público, deverão atuar nos postos de saúde com um programa rotineiro de acompanhamento individualizado e personalizado. Ou seja, somente pela contratação desses funcionários por meio de um concurso público é que eu vou ter o preenchimento de vagas para suprir a carência do Estado, a carência das pessoas mais pobres, né? Paralelo a isso, é prudente estipular campanhas nas principais mídias com o fito de dissipar o preconceito e assim propiciar uma vida mais salutar aos brasileiros, tal como consta na Constituição Federal. Veja que eu até coloquei uma outra pequena intervenção, mas essa, gente, não vai contar. O que conta é a maior, a que tem mais detalhes, a que foi caracterizado com mais elementos.